Finalmente, depois de mais de um ano, o Neymar volta a disputar uma partida defendendo o Al Hilal e foi uma volta aos gramados não só comemorada por quem gosta do Neymar, mas até porque tem ele como desafeto, como por exemplo o craque Neto. Porém, essa atuação do Neymar contra o Al Ain pela Liga dos Campeões da Ásia, será que a gente pode dizer se foi boa e o que a gente pode tirar de lições disso? E visando a seleção brasileira, será que o Neymar ele ainda é importante para a seleção e a seleção ainda tem ele como dependência? Vamos falar tudo aqui nesse vídeo. Que o Neymar é o melhor jogador do futebol brasileiro dos últimos 20 anos, tanto em questão de talento, em questão de genialidade, de plasticidade, isso é inegável. Não é ninguém comparado ao nível do Neymar. E quando você tem um jogador como esse, deixado fora de campo por conta de uma lesão, e uma lesão séria, como é que ele teve contra o Uruguai durante as eliminatórias, é complicado, porque tanto a seleção brasileira contra como o time que ele atua também sentiram falta, porque ele é um jogador extremamente acima da média. E quando você vê principalmente o prazo da qual o Neymar se recuperaria da lesão, que provavelmente ele só poderia jogar em janeiro, gerava muita expectativa negativa, tanto nos torcedores quanto nos dirigentes dos clubes e da seleção brasileira. Porém, quando você vê uma volta adiantada, principalmente agora para outubro, uma volta muito mais acelerada, você gera uma expectativa completamente positiva. E o prazo com que o Neymar voltou foi tão espetacular que foi comentado em diversos veículos de comunicação e os torcedores receberam de forma muito positiva, ao ponto da seleção brasileira já estar pensando em contar com o Neymar na próxima data FIFA em novembro. E você gostaria de ver o Neymar na seleção brasileira? Já deixe seu comentário aqui no vídeo. Porém, a grande dúvida ficaria se Jorge Jesus iria ou não colocar Neymar. Até porque o Neymar ele não está inscrito no Campeonato Saudita. Ele está inscrito apenas na Liga dos Campeões da Ásia. Por quê? Porque no início da temporada, o Al Hilal ele tem um limite de estrangeiros. E como o Neymar não estava disponível e a volta dele só estava prevista para o ano que vem, resolveram não colocá-lo na lista de inscrição. Então o Neymar ele só está disponível para disputar a Champions League Asiática e foi isso que aconteceu. O Neymar ele entrou por volta de 20 minutos de jogo e a sua participação foi boa, tá? Ele deu uma caneta, ele deu uma finalização que foi quase gol, por muito pouco. Ele não marca no primeiro toque dele na volta, praticamente estreia do Al Hilal, participou de jogadas, ele participou de movimentações, apesar do pouco tempo em campo, você vê que é um jogador acima da média, um jogador que consegue fazer a diferença no simples toque que ele tem na bola. E para o funcionamento do time de Jorge Jesus é fundamental, porque você já vê um time que tem uma engrenagem completamente feita, uma engrenagem completamente ajustada, só que tem um jogador extremamente extra classe, o camisa 10 do time, o melhor tecnicamente, você vê que vai levar sim o time em outro patamar. Então só tem a comemorar o Jorge Jesus, só tem a comemorar o Neymar, porque você vê que o Neymar, fisicamente, apesar de estar fora de ritmo, ele aparenta estar mais fino, ele aparenta estar mais cuidado, e isso para o ambiente tanto do Al Hilal, para os investidores do Al Hilal, que fizeram um investimento absurdo de mais de 100 milhões, para a mídia da Arábia Saudita, e inclusive para a seleção brasileira, isso é muito bom. E por falar em seleção brasileira, a seleção brasileira é a que mais comemora no momento. Não só o time do Al Hilal, mas quando você vê o time do Al Hilal, ele já ajustado tecnicamente com o Jorge Jesus, você vê que a seleção brasileira precisa muito mais do Neymar. E quando você pega, principalmente os números do Neymar, desde 2014, quando você compara a ausência dele e a presença dele, fica absurda a diferença. Por quê? Porque você pega desde 2014 os números com o Neymar na seleção. 71% em Copa do Mundo, sem Neymar cai 25%. Copa América, aproveitamento de 75%, sem o Neymar, 60%. Nas eliminatórias, 82% com o Neymar, sem o Neymar, 65%. Nos amistosos, 88%, sem o Neymar, 68%. O que a gente está querendo dizer aqui? Os números não mentem. A seleção brasileira depende do Neymar, sim, e com o Neymar o rendimento é outro. E para quem ficava falando que na ausência dele a seleção brasileira ia jogar muito melhor, tá aí uma prova. O Neymar está fora praticamente desde 2022. E mesmo ele estando fora, ele é um dos melhores, se não o melhor do Brasil, em aproveitamento de participações em gols, tanto gol quanto assistência. Então você vê que sim, que precisa dele, que ele é o melhor jogador,
Mesmo o Vinícius Júnior sendo cotado para poder ganhar a bola de ouro. E os números não mentem. Por quê? Porque a importância do Neymar é absurda. O time sente a falta dele, o time taticamente não funciona sem ele. Por mais que hoje o futebol seja muito mais coletivo, você vê que o individual ainda funciona, um craque no time funciona, e aí você tem diversos modelos que você consegue adaptar, né? E você consegue pegar de exemplo, como por exemplo o Messi na seleção argentina ou o James Rodrigues na Colômbia. São dois exemplos em que o coletivo ele consegue funcionar para o individual. E o individual fazendo a diferença, no caso, na figura de um craque. Então o Neymar, ele estando bem fisicamente, ele estando focado e rendendo aquilo que já rendeu pela seleção brasileira, é claro que a gente pode ver que o time pode contar com ele. É o salvador da pátria, por exemplo, se o coletivo não funcionar. E funcionar exatamente como foi em 2014 até agora, vai ficar muito difícil o Neymar conseguir levar o Brasil para uma Copa do Mundo. Mas tendo um coletivo que gira em torno dele, fazendo com que a função dele seja potencializada, é claro que você pode ter uma diferença. E o Neymar chegando como uma peça central, cérebro, de meio campo para poder distribuir o jogo para Vinícius Júnior, para Rodrigo, para o Endrick, ou seja lá, outro centroavante que tiver no time, você vê que vai ganhar muito com ele. E quando você pega a figura do Neymar e você vê que até quem é considerado desafeto comemora a sua volta, você vê que realmente é um feito muito grande. Você vê o craque Neto comentando, você vê outros jornalistas que não são tão bem vistos assim, por serem antagônicos, por exemplo, ao Neymar, comemorando a volta dele de certa forma e respeitando, você vê que o jogador está no mais alto conceito. E você entende que, sim, apesar de não gostar, você tem uma figura completamente importante. E aí você vê o Neymar, ele se mostrando fisicamente bem, ele se mostrando focado. Será que ele tem espaço ainda na Europa? O grande problema do Neymar é o salário. O salário com que ele ganhava, por exemplo, no PSG, gerava em torno de 40 milhões de euros por ano. E a transferência que o Al Hilal fez com o PSG, ele comprou por 100 milhões de euros. Então você está falando que hoje o Neymar não conseguiria ter um salário como esse na Europa, porque é uma bagatela que ninguém consegue pagar. E mesmo ele estando no PSG, já era muito difícil, porque ninguém se opôs ao salário que o PSG fazia, ao salário que o PSG dava para o Neymar, e ninguém conseguia cobrir. Ao ponto do Neymar não ter mercado na Europa, você não viu o Neymar tendo propostas, por exemplo, do Liverpool, do Chelsea, do Barcelona, do Manchester City. Por quê? Porque ninguém queria bancar o salário. E fora que o problema do Neymar em si não é jogar, porque ele é um gênio. Quase sempre quando ele joga bem. O grande problema é que ele não joga. Então quando é que você vai contar com um jogador que infelizmente não joga? Então, você precisa ver que ele precisa melhorar fisicamente. Ele teve a lesão mais séria da carreira, mas aí precisa de tempo de recuperação. Então vai depender do foco também do Neymar, de como ele leva o extracampo em relação ao seu corpo, para ver se ele ainda tem mercado. Se o Neymar ele conseguir abaixar a expectativa de salário e ele se doar, principalmente dentro de campo, eu tenho certeza que quase todo time na Europa pode contratá-lo. Por quê? Porque é um talento acima dos demais. Hoje, para mim, tecnicamente, nenhum jogador joga mais tecnicamente que o Neymar, tem mais capacidade que ele. Apesar do Mbappé ter uma capacidade de finalização muito grande, não tem a mesma genialidade, por exemplo, do Neymar. Então você vê que, sim, as notícias correm, o Neymar ele é um grande ativo do futebol e o mundo comemora a sua volta de certa forma. Vamos torcer para que o Neymar consiga voltar bem, para que consiga ajudar a seleção brasileira. Muito disse pelo Romário. Eu vou deixar um vídeo aqui, que é o próximo vídeo, que terminar esse, que é a opinião do Romário, que ele deu há vários meses atrás sobre o Neymar e a importância dele na seleção brasileira. E a gente está falando do Romário. Romário, um dos maiores jogadores da história, falando sobre o Neymar, que sabe muito mais do que qualquer comentarista aqui. Clique no vídeo, assista o vídeo do Romário, se inscreva no canal. Tamo junto e até a próxima.